Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 521 e minguando até 769 dias, 19 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 521 com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 59, com o subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 9, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog anterior e também deixo eh, um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade para acompanhar esse vídeo de todas as formas, para que vocês possam ganhar consciência. E também deixo na descrição a abertura desse título, que ficou muito interessante, para que você possa fazer o acompanhamento, ok? E também deixo uma referência desse título. Eu deixo 4 blogs diários, né, na descrição. Este em específico eu vou deixar mais um blog na descrição, um blog de 488, porque eu vou colocar, né, ele como o quinto blog de referência da descrição, porque eu vou explicar esse blog diário, porque naquele tempo eu tive uma complexidade para explicar, né? Eu vi a expressão e depois eu tive consciência daquela expressão. Eu achei muito interessante eu explicar aquele blog de 488 antes que nós viemos entrar neste blog diário, né, desse blog diário em específico de 421, é, Enoque, o Pai da Vida, parte 59, A Força da União por Ato Missionário, que este blog em específico ele vai dar continuidade aquela ideia, né, da terceira esposa. Eu expliquei a primeira esposa, a segunda esposa, e esse blog ele vai explicar a terceira esposa. Mas antes eu quero explicar, né, aquele blog de 488. Vamos lá. No blog de 488 eu tive uma complexidade para trocar a expressão, né? Quem estiver lá, se estiver vendo, viu esse blog, vai entender. Lá no contexto dizia que o fundamento é o fundamento do bem é o fundamento do mal. Este ideal é uma controvérsia com a expressão bem e mal. Isto sim, de acordo com a intenção emocional de cada corpo em específico, sendo que a expressão correta é o fundamento do bem, é a manifestação do mal. Aqui, né, já dando uma expressão livre, aqui o que que acontece? Tudo aquilo que nós fazemos com nossa consciência interior, ele vai manifestar, certo? Naquele contexto, eu falei que o fundamento do bem é o fundamento do mal. Ele também dá uma boa explicação, mas é bom a gente entender que manifestação manifesta aquilo que você se expressa, aquilo que você move emocionalmente dentro da sociedade, ok? Se a sua consciência interior estiver manifestando uma coisa boa, será a glória de um corpo comum. Se estiver manifestando uma coisa ruim, será o anticristo, o antissocialismo por ato inconsciente, certo? Por ato inconsciente, uma consciência negada, e
por ato consciente dessa consciência negada, da mesma forma que nesse contexto que nós estamos dando explicação, a gente está tratando ela como segunda esposa, ok? Muito explicativo esse blog lá. Se você não viu o blog de 488, vai lá e depois faz uma referência com esse blog, ok? É só para a gente ter consciência, ok? Vamos dar continuidade aqui. Sendo que a expressão correta é o fundamento do bem, é a manifestação do mal, é a manifestação do mal, explicando que este bem é a emoção de um corpo emocional representando um bem próprio, certo? Aquilo que é a nossa consciência interior, de acordo com o nosso entendimento, aquilo que nós entendemos da nossa origem, então a gente passa a manifestar. Naquele blog diário, eu falei fundamento do bem, fundamento do mal, explicando uma coisa dentro, uma coisa, mesma coisa dentro, mesma coisa fora. Mas manifestação, eu acredito que é uma expressão bem correta, bem de a gente dizer, é bem compreensível, ok? Este ideal beneficia um e martiriza o outro, né? O que significa eu beneficia um? Quando você tem uma origem e usa sua consciência emocional, né, para alguma coisa, aquela consciência emocional ela vai criar uma atração sobre a emoção de outro corpo. Ou seja, se você tiver de uma forma negada, então o fundamento do mal ele vai trazer querer um benefício social, certo? Aí nesse caso, aí o contexto explica o seguinte. Este ideal beneficia um, aquilo que se atrai emocionalmente para você, aquilo que você considerava de bem, né? Beneficia um e martiriza o outro. A emoção do outro você vai negar. O que vai importar é só o que você está vivendo. Ah, dinheiro, sexo é mais importante, digamos assim. Sempre uma controvérsia. Às vezes, se o bem tiver habitado, ele vai dar uma consciência emocional negada. Se ele tiver desabitado, ele vai dar uma consciência, né? Vai depender muito, né? É uma inversa. Se o mal tiver habitado, ele pode até gerar uma coisa boa para o seu relacionamento social, porque no mal habitado ele pode ser a negação desse corpo emocional para se manter no trabalho social, por ato consciente, fazendo sempre essa inversão. O mal habitado, ele é uma consciência emocional, onde as pessoas não têm consciência quem ele é, e o mal desabitado, nessa forma que o mal habitado, ele dá uma consciência negativa desse corpo emocional, e o mal desabitado, ele dá uma consciência aqui para o relacionamento social. Ele vai começar a negar esse corpo emocional do mentor que tiver habitado para trazer uma consciência para o seu relacionamento social, ao contrário desse aqui, ok? Sendo importante lembrar que o bem, ele não é uma consciência emocional. E lembre disso, o bem não é uma consciência emocional, ele é uma consciência, ele é apenas uma consciência, ele é uma espiritualidade, ele é o quê? Ele é a palavra da vida. O bem é isso aqui. O terceiro corpo aí já vai começar a ganhar uma ideia emocional, entenda isso? Porque é no corpo emocional que as coisas se dividem por bem e por mal, tá? Entenda? Pode ser uma emoção. Vamos voltar aqui. Este ideal beneficia um e martiriza o outro, sendo importante lembrar que o bem ele não é uma consciência emocional. Pode ser uma emoção, tá? Pode ser Deus que o corpo tenha consciência, ok? Da palavra da vida. Porém, não há uma realidade. Pode ser uma consciência emocional. Nessa causa que ele está negando, pode ser uma consciência emocional, mas não uma realidade, pois a realização está interligado com a relatividade de dois corpos em concordância para interagir com uma interação de ambos corpos emocionais junto às vossas consciências exteriores, né? Dois corpos exteriores emocionalmente, eles estão se permitindo um para o outro, então pode até dar uma harmonia, né? Dependendo se, sei lá, dependendo daquilo que eles queiram relacionar naquele exato momento, ok? Com a capacidade de respeitar e proteger outro corpo e que esteja emocional e que seja emocional com a sua intenção e colaboração para o bem do mesmo. Vamos ler esse texto por completo. Vamos lá, para a gente ver o que o texto está dizendo. Este ideal beneficia um e martiriza o outro, sendo importante lembrar que o bem ele não é uma consciência emocional, pode ser uma emoção, pode ser, porém não uma realização, quando está sendo negado, né? Pois a realização está interligado com a relatividade de dois corpos em concordância para interagir
com a interação de ambos corpos emocionais junto às vossas consciências exteriores, com a capacidade, quando for bem, ele vai ter a capacidade de respeitar e proteger outro corpo e que seja emocional, com a sua intenção e colaboração para o bem do mesmo, ok? Então aqui está explicado, né, esse blog de 488, vou deixar ele na descrição. Se vocês não viram, vejam, é muito importante, não, esse contexto ele é muito explicativo, ok? Então agora vamos entender isso, vamos entrar logo para este blog diário, né, da terceira esposa, né? Vamos entrar para esse blog diário com a terceira esposa, explicando a terceira esposa. Essa terceira esposa é uma continuidade do outro blog, certo? Eu fiz mais um gráfico aqui, né? Meu quadro está começando a estar cheio, mas cada uma dessas coisas vai representar uma significação. Quem está acompanhando o blog sabe de cada um representa isso aqui, certo? Eu estava raciocinando hoje para vocês terem ideia. Olha só, esses três aqui representam o Espírito de Deus, por exemplo. Esse aqui representa, os três aqui representa a vida. E aqui poderia vir palavra, vida e corpo de novo, representando mais três consciências do corpo, entende? Cada três vai representar a vida, corpo e espírito, palavra, vida e corpo. Ou seja, as consciências dos 12 discípulos de Emanuel, ele tem essa interação. Ou ela se divide em três, ou ela se divide em quatro. De forma que o quarto, ele vai ganhar uma consciência bem independente, certo? Ou ele é a glória de um corpo comum, ou ele é o anticristo negado. Quando é o anticristo negado, ele vai se atrair para uma emoção. Aqui eu dividi aqui para vocês entenderem que antes de Cristo vem vários blocos diários. O que eu quero entender? As numerologia, ela vai ganhando complexidade, ela vai trabalhando sobre o corpo interior, o corpo exterior. Cada número vai representar uma coisa. Eu só estou dando uma ideia para vocês ter isso na consciência, que tudo é uma flexibilidade para que nós podemos ganhar consciência em tudo. Todo esse blog diário, desde o primeiro, se vocês não viram, vejam. É muito interessante vocês fazerem um acompanhamento. Um blog diário só não vai explicar nada, porque todas as ideologias são flexionadas, toda numerologia são flexionadas, todas as ideias que são apresentadas aqui dentro do blog diário são flexionadas. Muitas das vezes ela não tem, a consciência, as dimensões sociais, ela não tem consciência da formação de Cristo. E é por isso que eu faço a expressão livre, para fazer uma interação da formação de Cristo e com a dimensão social, fazer essa unificação para que vocês ganhem consciência, para que vocês compreendam o que é consciência interior, consciência exterior, formação de Cristo e dimensão social, né, de todas as formas. Então, aqui eu acrescentei mais esse gráfico. O movimento de um corpo emocional, ele se explica com o espírito antes do corpo, que aqui é o corpo, né? Aqui explica o corpo, vou colocar aqui o corpo. Um espírito antes do corpo, consciência interior, e um espírito depois do corpo, consciência exterior. Aqui é representado pela palavra da vida, e aqui depois do corpo emocional, a glória de um corpo comum. Explicando isso de todas as vezes. O movimento de Deus, né, ele fica bem parado, ele não movimenta, ele não trabalha com o seu poder, porque ele tem essa consciência emocional que vai trabalhar para ele, sobre o bem e sobre o mal, certo? Se for o bem, ele vai representar antes do poder de Deus, que aqui é o poder, vou colocar aqui o poder, só para vocês entenderem que o poder, ele se divide sobre glória de um corpo comum e Cristo. O Cristo, todos os dois, ele vai representar um tempo, por exemplo, um tempo, né? Deus desce da sua glória, ele vem aqui com a consciência da vida, né? Dá a consciência para um corpo emocional, aí ele se movimenta para fora, aí depois do lado esquerdo ele é o Cristo. Do lado direito ele é a glória de Deus, do lado esquerdo é o Cristo. O Cristo ele vai representar o tempo, né? O tempo de todas as coisas, de forma que tudo que Deus fora feito antes do corpo emocional era ele, espírito e glória, era ele, espírito, consciência e poder dessa consciência, um se voltando para o outro, poder da consciência. O Cristo, ele
vai representar uma escuridão, uma noite, vai representar um tempo, vai representar um sinal para reflexionar esses espíritos depois do corpo emocional, de uma certa forma que ele não vai ter nada a ver com essa glória. Entre aspas, porque Deus vai ter consciência em tudo que ele fez, em toda a sua criação, e que essa consciência, essa consciência, quando ela vem negada, ela vem de um corpo emocional. Aí, se ele não tiver negado, aí você vai entender que essa glória de um corpo comum, quando ela vem negada aqui, ele vai se tornar consciência, consciência da vida e a glória de um corpo comum. Aí você vê que essa glória aqui, ele vai passar aqui por debaixo do Cristo, sendo gloriado aqui, certo? Gloriado junto com Cristo, porque o Cristo ele vai representar o planeta, ele vai representar um sinal do tempo, ele vai representar uma flexibilidade para esse corpo emocional, para cada corpo emocional e entendendo que ele tem a mesma consciência, o Cristo tem a mesma consciência que esse poder, só que ele trabalha, quando ele vem depois do corpo emocional, ele trabalha esse corpo emocional, ele trabalha sobre os movimentos do corpo emocional. E é por isso que o anticristo ele tem o mesmo peso do que o Cristo. O anticristo tem o mesmo peso do anticristo, que até determinada situação, eles são as mesmas coisas. O que que vai representar o anticristo? O corpo emocional. O que que vai representar o poder de Deus? É o próprio Cristo de Deus, de uma certa forma. Que Deus vai ter uma flexibilidade sobre os corpos emocionais e não vai ter uma flexibilidade sobre o seu poder, porque de certa forma o poder de Deus ele move apenas quando ele trata de disciplina, ele move apenas sobre esse corpo emocional, sobre a consciência, sobre a liberdade que eles têm de mover esses seus corpos emocionais pelo bem e pelo mal. Então você compreenda que Deus é santo, que Deus é poder, que Deus não comete pecado, mas aqui no Cristo nós temos um sinal, uma flexibilidade e que em determinada situação, quando a gente temos consciência desse Cristo, nós somos gloriados com Deus dentro de nossos corpos, dentro da palavra da vida, consciência da vida antes e glorificado com Cristo aqui por debaixo, né? Com essa consciência que Deus deixou nós flexionado, entenda? Porque toda a criação de Deus Deus é Pai, Deus é poder, Deus é Filho, Deus é poder, entendeu? Deus é Pai, Deus é poder, Deus é Filho, Deus é Pai, é Filho, Deus é Pai e Filho, então Deus é poder, Deus é consciência desse poder e o Filho é o próprio poder, é um se voltando para o outro. Aqui, quando nós falamos de Cristo, é apenas uma flexibilidade, só para vocês compreender. Ou seja, para completar esse entendimento, o corpo emocional ele faz um movimento na horizontal, certo? Na horizontal. Ou ele pode estar saindo para fora, ou ele pode estar voltando do sul para o norte ou de norte para o sul. Ambos podem gerar uma consciência negada, dependendo do que você for relacionar, certo? Tudo o que você é dentro, você tem que ser fora. Você é dentro, você é fora. Então você está tendo uma besta boa, uma besta limpa, tranquilo, ok? Aí vocês têm a consciência. Então essa é a formação correta. Palavra, vida, consciência para esse corpo emocional. Você está com uma besta boa, significa que você está sendo gloriado com Cristo, com Deus no interior e com Cristo. Que esta glória aqui, ele vai representar a consciência de um corpo comum, desabitado. Que naquele tempo, quando Deus veio, ele tinha essa formação completa. O Jesus era a própria glória de Deus, é a própria glória de Deus, né? Que de uma determinada situação, depois que ele foi perdendo das consciências, foi representando os corpos emocionais, cada um começou a gerar contradição, certo? Aí por que que eu falo glória de Deus? Se ele estava habitado com o corpo Adão, ele estava sendo gloriado com Cristo aqui. Então, ele era a própria glória de Deus. Você vê, tudo que isso que Deus fez é muito grandioso, muito bem sinalizado, muito perfeito. Então, o próprio Jesus, depois do corpo emocional Adão, ele era a própria glória de Deus. Tudo que Deus viera formar aqui dentro do paraíso, palavra, vida, corpo e a glória, que em determinada situação quando ele vem habitado, ele vai representar a glória de um corpo comum. Então,
Horizontal para representar um corpo comum e vertical para representar o poder de Deus. O poder de Deus ele vai ficar dividido entre tudo aquilo que ele for criado e depois tudo aquilo que for o Cristo, né? Que o Cristo ele vai vir representando apenas um sinal, o tempo, né? Um tempo. Depois do sexto milênio, ele veio, né, a sacrificar essa glória, esse poder, né, de um corpo comum, de uma consciência de um corpo comum para responsabilizar todos os outros corpos, para que todos caiam na divisão de bens, ok? Compreenda isso, é muito interessante vocês fazer esse trabalho de conscientização em vossas consciências, ok? Depois dessas explicações todas, né, vamos então entrar aqui nessa continuação daquele blog diário que eu estava comecei, fala da primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa, aqui uma ideologia, né, sobre aqui a primeira esposa, segunda esposa, primeira esposa, segunda esposa, e tem uma terceira esposa que eu não gravei aqui não. Mas aqui, ó, assim, aqui dá. Primeira esposa, representando essa consciência espiritual, de uma certa forma. Segunda esposa, dessa forma aqui, representando a vida. Primeira esposa, representando a palavra. Segunda esposa, representando a vida. Terceira esposa, representando o corpo, certo? Fazendo essa movimento aqui para fora, para explicar cada quadrado desse, ok? E que determinada situação, quando eu quero que ele fique em pé de uma forma correta, eu coloco ele primeira esposa aqui, uma forma correta, e segunda esposa aqui, certo? Aqui é ela negada, aqui ela aceita. Aqui ela é consciente, negada e consciente aceito, certo? Consciente negado e consciente aceito. Primeira esposa, né, consciência aceita. Segunda esposa, consciência negada, gerando um anticristo aqui, para Cristo, ok? Entenda aqui, de uma forma consciente. E aqui, né, a primeira esposa, ela sempre vai representar a palavra, é isso que eu quero dizer. A segunda esposa vai representar a vida, a terceira esposa vai representar o corpo. Da mesma forma que primeira esposa, palavra, segunda esposa, vida, segunda esposa, terceira esposa, corpo, o corpo, certo? Entenda isso. Vamos então para interagir sobre essa terceira esposa, que vai representar o corpo, ok? A terceira esposa representa o corpo emocional. O corpo emocional ele pode se realizar somente quando ele entender o espaço que há dentro do corpo, sendo mais específico, a vida. E entendendo que este espaço não explica a vida, e sim uma consciência. Esta consciência vai se dividir em duas consciências, as duas palavras, e duas palavras, vai se dividir em duas consciências e duas palavras. Uma palavra vai constituir nas vestes das vidas, né, de todas as vidas, por exemplo, aqui ideologicamente falando, explicando as vossas consciência interior. Outra palavra vai se constituir nas vestes dos corpos, explicando as vossas consciências exteriores. Isto pode explicar os movimentos dos corpos comum que não entenda os outros corpos e podem explicar os próprios movimentos dos astros. Quando, quando explica os movimentos comum, ele vai se dividir igualmente, ou seja, o que for para um também será para o outros, aplicando os corpos que seja inconsciente e os corpos que seja consciente. Essas consciências vai explicar as consciências interior e as consciências exterior. E quando explicando um e o outro, vai explicar a direita o direito de igualdade entre um corpo e outro. Isto só pode explicar os movimentos e não a interação desses movimentos, pois ambos vai ter as suas interações independentes, podendo ser bom ou ruim. Primeiro eu quero trazer uma consciência. A palavra independente, ela sempre vai explicar nossa consciência interior, aquilo que nós somos. Isso é a origem, não muda. Mas os nossos corpos, ele vai ter uma dependência, ele vai ter uma dependência. A nossa consciência interior, que ele é espiritual, ele vai ficar independente e os nossos corpos emocionais, ele vai ficar flexionado para ganhar uma dependência de relação entre um corpo e outro, ok? É só uma flexibilidade.
Porque o que vai trazer realidade para esse nosso corpo emocional, para esse nosso espaço, é a nossa consciência interior. Ele é muito individualista, vamos dizer isso para a gente entender logo. A nossa consciência interior, ele é muito individualista. Quando ele usa esse corpo emocional de uma forma negada, de uma forma errada, ele vai gerando contradição. Outra coisa que eu quero que vocês compreendam rapidinho é o seguinte: os mesmos benefícios que os astros têm para se mover para Cristo, para fazer um trabalho social para Deus e para Cristo, é os mesmos benefícios que as pessoas comuns dentro da sociedade têm. O que é que vai mudar entre eles? Apenas o conhecimento. Apenas o conhecimento. E o conhecimento, eu já tenho explicado em blogs anteriores, que ele não serve para uma vida comum, simples, uma vida comum de realização, né? Porque, de uma certa forma, o que que acontece? Gera muita complexidade. Você não precisa representar muito corpo emocional. Você só representa você uma vez. E quando você trabalha para Cristo ou para Deus, você começa a representar outros corpos. É por isso que esse Cristo, ele é muito ideológico, ele é muito flexionado para tudo, entenda? E essa glória, ele já não tem flexão nenhum. Ele já é independente. E essa consciência interior, ele não tem flexão nenhuma. Ele é independente. Mas depois dos nossos corpos emocionais, ele começa a ser dependente de alguém para interagir essas suas emoções, para interagir com outras consciências, né? Que seja a glória de um corpo comum, que seja a realidade desses nossos corpos emocionais, entende? Aí que eu quero que vocês compreendam o mesmo benefício, mesmo que é né, as pessoas falam de anjo, né, eu falo astro, várias ideologias, o mesmo benefício que eles têm e é o mesmo de benefício que eles têm, certo? A única diferença é que o conhecimento é que determinada situação, o conhecimento ele não vai representar quem nós somos, ele vai representar uma coisa que está dentro da dimensão social, aquilo que nós temos. Podemos tratar até de faculdade, buscando os nossos interesses próprios, de todas as formas, mas de certo que a fama, ela, quando você vai pelo conhecimento da fama, ela já vai ganhando uma complexidade, porque ela vai ter que representar alguma coisa que unifica, né? Alguma coisa, não vai representar as nossas realidades, aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos representar o nosso corpo uma vez para entendermos que nós somos simples de entendimento simples. Aí, se vocês quiserem entender isso de outra forma, entenda. Tudo que você formou aqui, por exemplo, não tem utilidade para uma vida pessoal, né? Tudo que eu estou fazendo aqui não tem utilidade para mim, para uma vida pessoal, né? Sei lá, pode ter algum benefício entre uma coisa e outra, mas não totalmente. O que as pessoas falam ou que elas deixam de falar sobre mim, talvez elas nem me conheçam, não importa, não tem relevância nenhuma para a minha vida, porque eu tenho essa vida minha, a minha responsabilidade sobre a minha família, isso não vai mudar quem eu sou. Pode criar uma boa fama, pode criar uma crise, pode, mas não vai mudar nada, pô, não vai mudar nada, certo? Os conceitos sobre as pessoas, sobre as coisas que vêm fora. Ou seja, tudo serve para o conhecimento, pode ser uma coisa boa, mas isso não vem a ter relevância para um corpo simples de entendimento sempre. Vê aí, tudo é espiritualidade. O que que é realidade? Aquilo que eu vivo na minha vida. Aí, como é que se quiser entender isso de uma vez, se eu dou um tropicão na pedra e machuco a pedra, ninguém vai estar aqui para entender, nenhum dos públicos que está ouvindo essas palavras vai estar aqui para sofrer as dores junto comigo, certo? Eu me machuquei, então você está nos seus cantos, você está totalmente desligado de mim. E o que é realidade para mim são as minhas dores, a minha angústia, as minhas aflições, a minha alegria, a minha felicidade, sei lá, tudo isso que eu movo sobre esse corpo emocional. Isso é realidade para mim, entende? O que passar disso aqui é uma interação, pode ajudar as pessoas com uma consciência divina, de uma relatividade, mas isso é benefício para Deus, não para um corpo simples de entendimento simples. Posso ter benefício? Posso. Paz, alegria, né? Fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, o relacionamento íntimo entre eu e Deus. Apenas isso que muda, ok? É isso que traz a graça para o homem. Entenda isso. Vamos lá para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é, né? É formação de Cristo e tudo aquilo que tem dentro da dimensão social. Esse
esse blog diário vai ficar um pouco grande, mas não tem problema que é muito interessante vocês estar interagindo com esses conteúdos dessa forma que está sendo expressado, ok? Se vocês não inscreveram nesse canal, você se inscreva, é muito importante, certo? Faça isso só se vocês tiverem liberdade, se vocês entender que isso tem uma relevância para a sua vida. Se fora disso, não faça nada, ok? Não precisa fazer nada. A terceira esposa representa o corpo emocional. O corpo emocional, ele pode se realizar somente quando ele entender o espaço que há dentro do corpo, sendo mais específico, a vida. Entendendo que este espaço não explica a vida e sim uma consciência, certo? Vamos voltar aqui rapidinho para a gente compreender, certo? O que seria o espaço? Aqui, vamos explicar aqui para a gente entender melhor. Nós temos um espírito antes do corpo emocional, um espírito, certo? Um espírito antes do corpo emocional, nós temos espírito, nós transformamos em palavra. Palavra, nós temos a vida. Então, o que significa que antes do corpo emocional, nós temos uma consciência desse nosso corpo emocional. Nós entendemos que nós somos simples, de entendimento simples. Nós vamos representar o nosso corpo emocional somente uma vez. Somente uma vez. Somente uma vez nós podemos representar. Acabou. Simplicidade, certo? Simplicidade. Acabou. Uma vez. Entendendo isso. É isso que está querendo dizer o texto. Vamos para frente. A consciência vai se dividir em duas consciências e duas palavras. Uma palavra vai constituir na veste das vidas, explicando as vossas consciências interior, e outra palavra vai se constituir nas vestes dos corpos, explicando as vossas consciências exterior. Muito bom. Vamos entender isso. Olha só. Aqui do lado de cá, aqui vai ficar bem explicativo, nós temos um espírito que representa a nossa consciência interior e um espírito que representa a nossa consciência exterior. Esse espírito ele vai vestir, dar uma consciência para a vida, e esse espírito que está fora, ele vai voltar e vai dar uma veste para esses nossos corpos emocionais, que no futuro ele transforma a glória de um corpo comum. Significa que essa consciência que está desabitada, ele é desse corpo aqui. E a consciência que está habitada, ele é dessa vida aqui, certo? Então, aqui nós temos uma consciência aqui, outra consciência aqui, certo? E aqui é espírito, significa que ele pode transformar em palavra. Quando ele transforma em palavra, ele volta para esse corpo para dar uma consciência para esse corpo. Aqui dentro de nós, ele pode representar um espírito, e ele pode, da espírito, ele dá uma consciência para a vida. Ou seja, o espírito interior é uma veste da vida e o espírito exterior é uma veste para o corpo. Nós estamos vertidos. Significa que nós temos uma consciência interior e uma consciência exterior. A consciência exterior, ele sempre vai relacionar uma interação sobre os nossos corpos emocionais, sobre outro corpo emocionais. Entenda isso, ok? Rapidinho. Só para a gente compreender que determinada situação ele possa ficar flexionado para Cristo também, para criar um anticristo. Esta aqui é a formação da consciência, uma consciência negada, e essa é a formação de uma inconsciência negada. Sempre a segunda esposa, ela é uma negação. A primeira esposa é uma aceitação, ok? E isto pode explicar os movimentos dos corpos comum, que não entenda os outros corpos, né? E pode explicar os próprios movimentos dos astros, né? Como eu estava tendo dito aqui, já tinha até adiantado, quando essas vestes ela vem explicar uma inconsciência, ela vai dar para essa formação. As pessoas vão criar uma força atrativa sobre esse corpo emocional. Então, eles não vão vestir essas consciência emocional. Ele não vai investir essa consciência emocional com esse espírito aqui. E o que eles vão fazer? Ele vai fazer o movimento ao contrário, daqui para fora, criando uma imagem. Por exemplo, eu sou um mentor do corpo, eu vou começar a mentir sobre esse meu corpo. Às vezes eu não tenho dinheiro, só para vocês entenderem, às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu falo com as pessoas que eu sou rico, que eu sou milionário. Às vezes eu não tenho uma esposa, mas eu vou falar para as pessoas que eu tenho uma esposa. Às vezes eu não estou bem com as pessoas, eu falo com elas que eu estou bem. Eu estou criando uma aparência, eu estou criando uma imagem, porque eu estou criando uma coisa que eu possa ser atrativo emocionalmente, que possa me dar um benefício emocionalmente. As pessoas estão acreditando em mim, beleza, estou ganhando publicidade, estou ganhando dinheiro, porque hoje a publicidade
são negativas são financiadas pelos governos, né? Para que as pessoas fiquem mantendo com esses corpos emocionais aí flexionados. Eu falo flexionado, outras pessoas falam que é Matrix, entende? Tem várias formas de explicar isso. É bem aceitável você entender quando o corpo emocional ele aceita ser manipulado, ele é manipulado pelos seus interesses e muitas das vezes esses interesses que eles aceitam são pelo sexo, pelo dinheiro, para ser bem mais simples para que vocês possam entender. Entenda isso e, né, que o contexto diz, isto pode explicar os movimentos dos corpos comuns que não entenda o outro. Quando ele não está entendendo, ele vai começar a inverter, ele usar essa estrutura aqui para atrair outros corpos emocionais, manipulando outros, certo? Quando explicando os movimentos comuns, ele vai dividir igualmente, ou seja, e que for para um, também será para o outro, explicando os corpos que sejam inconscientes e os corpos que sejam conscientes. O que eu estou explicando? E o que eu estou explicando aqui, né? Olha só, as mesmas estruturas que um mastro tem para representar o Cristo é a mesma estrutura que um corpo comum tem para representar suas próprias emoções. Qual que é a diferença entre eles? Porque aqui eles vão usar o conhecimento e entregar um trabalho para Cristo. Aqui eles vão usar, né, as emoções para ter benefício social, certo? O governo hoje ele financia esse tipo de comportamento de corpos emocionais dentro da sociedade. Vê aí, né? O tanto de publicidade de pessoas que aparecem dentro da mídia representando sexo e dinheiro, né? E muitas das vezes, né, gerando uma complexidade e não compreendemos qual que é a realidade que eles estão transmitindo sobre esses seus corpos emocionais, somente porque para manipular a consciência dos outros. Entenda isso. Essas consciências vai explicar as consciências interiores e as consciências exteriores, né? As vestes com a palavra. E quando explicando um ou outro, vai explicar direita, quando explicando um ou outro, quando eu falo explicando um ou outro, eu falo os atos conscientes e os atos inconscientes, né? E quando explicando um ou outro, né? Um ou outro, vou colocar aqui consciente, inconsciente primeiro, inconsciente e consciente. Consciente e inconsciente vai explicar o direito de igualdade entre um corpo e outro. Isto pode explicar os movimentos e não a interação destes movimentos. Não a interação. O que eu falo? Pode explicar os movimentos. Eu movi qualquer coisa negativa sobre que não aquela realidade, né, dentro dessa situação. Isso vai explicar aquilo que é uma fantasia, certo? E vai explicar. Isto explica os movimentos e não a interação desses movimentos. O que eu falo interação? Interação é aquilo que o corpo emocional está se realizando, está se permitindo, ok? De uma certa forma. De certa forma, quando um corpo emocional não tem essa interação correta de interagir, eles não vai explicar uma realidade. Todos os corpos que interagir com essa falsidade, eles vai ficar muito negados, certo? Isso explica o direito de igualdade entre os corpos, entre ambos os corpos. E, e outro entre igualdade entre um corpo e outro. Isto pode explicar os movimentos e não a interação desses movimentos, pois ambos vai ter uma interação independente, podendo ser bom ou ruim, né? É aquilo que eu estava tendo dito. Quando você tem uma interação independente, você tem uma consciência interior que cria uma realidade para o seu corpo. Se você não criou uma realidade para o seu corpo, você vai ficar negando. Então, vocês não vai ter uma interação. Esses seus movimentos vai ser falso. Ele não vai ter uma realização, ok? Se inscreva neste blog diário, né? Terminando aqui a terceira esposa. Se inscreva neste blog diário. Não, só se você estiver sentindo realizado, você vê que isso foi importante para você, né? Compartilhe esses conteúdo para que outras pessoas possam ter consciência e da mesma forma, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal.
e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.